Ou seja, tecnicamente, as pessoas, a maior necessidade que elas têm hoje está correlacionada à questão financeira, prosperidade financeira. Só que prosperidade financeira não é para... deveria ser para todo mundo, mas nem todo mundo alcança. E tem um porquê que nem todo mundo alcança. Porque prosperidade financeira é só para quem é maduro de verdade, para quem cresceu de forma consciente e forma inconsciente. Para quem cresceu, ficou adulto de forma consciente e de forma inconsciente. O que quer dizer isso? O senhor tem filho? Tenho. Quantos anos seus filhos? Vai fazer 21 em março agora, 21 anos. Eles moram com você ou já se casaram, já se viraram? Meu filho tá morando lá em São Paulo, sozinho. Mora Arrumou um sozinho? emprego lá. Arrumou um emprego, muito bem. Se você tivesse 30 mil reais e o seu filho chegasse para você e disse assim: ô pai, eu preciso que o senhor me empreste 30 mil reais para me abrir um negócio. Você emprestaria? Sim. Com certeza. Para um negócio. Para um negócio, né? Ele é adulto, 21 anos, já está morando sozinho, está se virando, ele precisa de um empréstimo para começar um negócio, você emprestaria. Você até, eu digo para você que talvez você até daria para ele. Então, eu te dou. É ou não é? Isso. Por causa, ele chegou numa fase de maturidade para isso, certo? Certo. Agora, se seu filho tivesse 2 anos de idade e ele te pedisse o mesmo valor, você daria para ele? Não, daria R$1. R$1. 2 anos. 2 anos, R$1, não tem mais moeda, né? Tem moeda de R$1, não tem mais cédula de R$1, você daria 2. No máximo, não é verdade? É. Ok. Por que você não daria? Por causa que não tem a maturidade. Não tem a maturidade para tomar conta do dinheiro, certo? Prosperidade financeira é a mesma coisa. Ele não é para todo mundo, é só para quem tem maturidade. Então, quer dizer, se a pessoa está ferida, não vai conseguir. Não vai. Por quê? Porque a pessoa que está ferida, ela tem a percepção que o pai dela e a mãe dela deve para ela esse afeto, esse carinho, esse aconchego, sabe? E então ele vai estar sempre de forma inconsciente cobrando dos pais, voltado para os pais, para que os pais tenham. Ou seja, inconscientemente ele apenas cresceu mascarado de adulto, mas internamente, inconscientemente, ele ainda é uma criança de 2 anos que espera Tem até do pai. um homem lá no Rio Grande do Sul que ele tinha, na época, ele tinha uma academia, tinha uma padaria e acordava de madrugada, ia dormir tarde, se esforçava e um dia ele falou: pastor, eu não sei o que acontece. Não era falta de trabalho, falta de empenho. E ele tinha negócios também, mas não ia, né? Na época não ia. Depois eu mudei lá, não sei como foi, mas na época ele falava: não sei o que fazer, não vai. Será que tem isso também? Tinha algo faltando dentro, não era nem fora. Porque fora ele tinha condições, mas não ia. Sim, e aí a gente tem que fazer uma análise, né? Tem que fazer uma boa conversa para entender qual o conceito de vida dele, porque envolve várias questões. Agora mesmo, eu vindo para cá, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela perguntou sobre a nossa imersão de cura da alma, de cura interior, de curas emocionais. Vamos até falar sobre isso. Fica aqui com a gente, hein? Fica aí que vai ser algo tremendo. Vai. E ela perguntou o seguinte, que ela queria saber informações do evento porque ela queria participar. E aí eu sempre pergunto para a pessoa assim, me conta um pouquinho da sua história, o que te levou a buscar ajuda? Que a gente vai buscar ajuda porque a gente precisa de alguma área da nossa vida está descontrolada. Me conte a sua dor, eu quero ouvir de você. E ela me falou o seguinte, a minha vida, ela sempre foi, a minha infância foi muito tranquila, muito boa. Eu não tive nenhum problema com meu pai nem com minha mãe. Sempre me trataram muito bem, cuidaram de mim muito bem, até melhor do que eu merecia, olha o que ela falou. Porém, meu pai morreu, me deixou vários negócios para me tomar conta e eu não consegui conduzir os negócios. E hoje eu me sinto culpada por não conseguir administrar os negócios dele. Aonde está o problema aí? Não está numa ferida. Porque ela disse que foi bem tratada. Foi bem tratada. Não tá, e aí o problema, só que aí entra um bloqueio. Ferida é uma coisa, bloqueio emocional é outra. Registro emocional é outro. São 3 coisas diferentes. Ferida, bloqueio e registro. Todos os dois são registros, mas a ferida é uma coisa e o bloqueio é outra. Então o caso dela não era uma ferida. Era um bloqueio. Era um bloqueio. E aonde que foi instalado esse bloqueio? Na capacidade? Justamente quando ela chega no momento em que ela diz assim, eu fui muito bem tratada,
Já viu aqueles pais? E aí eu vou dizer para você, nós estamos enfrentando esse problema agora, generalizado, no mundo. Eu estive em Foz do Iguaçu e eu fui ver lá aquela construção lá de como é que é o nome lá? Itaipu. Itaipu. Já ouviu falar em Itaipu, Já. né? Na Eu usina. vi lá essas imagens lá. Você viu, né? Eu Eu vi. postei. Gente, é uma coisa absurda, assim, de grande, assim. É uma construção que você fica pensando como é que o homem construiu aquele negócio. Eu tive lá na Itália, eu fui em Roma e fui em Verona, onde tem os dois coliseus. Tem um em Roma e tem um em Verona. Eu vi os dois. É algo assim, é um monumento assim, extraordinário aquele negócio. E eu falo para você, e a gente entrou numa discussão lá em Foz, em Itaipu, o pessoal que nos levou lá falou assim: essa geração de hoje não construiria um monumento daquele tamanho, porque não teria a mão de obra especializada para construir. Porque a nossa geração está sendo a geração que está produzindo a maior geração de homens fracos, de pessoas fracas. E tem um porquê disso. Quer ver? E inconscientemente, tanto todo mundo, como eu, como você, a gente inconscientemente, a gente acaba somando para que essa geração de homens, de pessoas fracas, venham para o mundo. De que forma? Você teve uma infância tranquila ou uma infância difícil? No sentido de farta ou escassa? Era com muitos bens ou poucos bens? Não era muitos bem, não. Era minha mãe separou do meu pai, né? Uhum. Quando eu não sei se eu tinha 10 anos, e aí ela tinha que ralar muito. Assim, não faltava nada, mas ela ralava muito dia e noite trabalhando para manter eu e meu irmão. Muito bem. Não faltava comida, não Não. faltava roupa, mas às vezes faltava um brinquedo, né, da estrela. Lembra dos brinquedos da estrela? Brinquedo, ou querer uma bicicleta. Uma bicicleta não tinha, Não tinha. Né? Não faltava isso. Aí você casou e teve filhos. O que a gente fala quando a gente casa e tem filhos? E já vi muitos também falar isso aqui, vou dar o que eu não tive. Eu vou dar o que eu não tive. Exatamente aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Eu não vou deixar faltar nada para ele. E aí a gente acaba caindo naquela coisa de cuidar dos nossos filhos demasiadamente, né? Aquela super proteção. Quando a gente faz isso, a gente impede que os nossos filhos eles tenham desafios de acordo com a idade deles, com a mentalidade deles, que está em construção. A gente impede isso. Quando a gente impede eles nessa fase, e tudo na nossa vida é registrado a partir do 0 até os 12 anos de idade. Quando eu falo do 0 aos 12, eu estou falando inclusive do tempo que nós estamos na barriga da nossa mãe. Antigamente, a ciência acreditava que a gente nascia como uma folha em branco, né? E a partir do nascimento, do parto, a gente começava então a escrever a nossa vida, a nossa personalidade, quem nós seríamos. Só que depois descobriram que não. A partir do momento que há a fecundação do óvulo e do esperma na barriga da mãe lá, que gerou o zigoto, a partir daquele momento já começam a ser gravadas memórias emocionais ali. Então a nossa vida é construída do 0 até os 12. Tudo que acontece na nossa vida é registrado. Aí a gente vai e tem aquela super proteção para com nossos filhos. Impedindo, quando cai, já pega no colo, não deixa ele chorar um tiquinho. Quando cai, se machucou, cala a boca, não fala nada. A gente está impedindo que eles expressem sentimentos. Sabe? Quando tem algum desafio para fazer, eles não podem nenhum desafio porque ele prefere chorar para receber. E isso você está potencializando nele registros que quando ele cresce, ele não vai conseguir enfrentar os desafios da vida como deveria. Então eu acabei de receber mensagem de uma pessoa que disse exatamente, olha, fui muito bem criada pelos meus pais, me criaram muito bem, só que hoje meu pai falecido deixou um negócio para mim tomar conta, e eu tenho 34 anos e eu não consigo gerir os negócios. E eu me culpo muito por isso, ou seja, praticamente falei o negócio. Por quê?
Era o bloqueio. O bloqueio, a superproteção criou um bloqueio dela Tipo, saber de tomar achar que decisões. não é capaz. E hoje ela não consegue se achar capaz porque ela não consegue tomar decisões assertivas, porque ela não foi preparada para desafios, para enfrentar desafios quando criança. E a gente, por isso que a Bíblia diz assim, o povo sofre porque lhe falta conhecimento, né? E a gente, com a mentalidade que a gente tem, a falta de conhecimento que a gente vai conduzindo de acordo com o que a gente vem aprendendo dos nossos pais. E isso que a gente fala, eu vou dar para o meu filho que eu não tive, a gente aprende dos nossos pais dizendo pra gente, porque a vida deles às vezes foi muito mais difícil que a nossa, né? Yeah. E a gente proporciona isso. Então, basicamente, um bloqueio e uma ferida, eles vão ser gerados na nossa infância.